Boa tarde, gente. Hoje eu vim aqui falar com vocês para mais um vídeo sobre a espiritualidade, desvendando esse momento do nosso planeta. Eu sou Cibele Takahashi. A partir de agora eu vou procurar fazer vídeos menores, com menos tempo, para ficar menos cansativo, pedido dos amigos. E então eu vim com esse novo formato, um pouco mais curto. Lá também no TikTok, estou fazendo alguns vídeos de no máximo 10 minutos sobre alguns assuntos. Já deixei lá o primeiro sobre a Lua, o momento da Lua atual, né? O de hoje, a gente vai falar sobre o mundo que nós estamos passando, que está complicado, né? Esse momento que a gente está passando, que parece que tudo de errado, parece que está piorando. Então, o título desse vídeo vai ser Faça a sua escolha. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. As coisas estão potencializadas porque simplesmente é como se fosse uma casa que há muito tempo não é varrida. Então vamos lá. Então uma casa com o chão muito sujo e que você vai varrer para conseguir limpar, começar a limpar, né? E aí, quando você começa a limpar, passar a vassoura, parte daquela poeira vai subir, não é verdade? Boa parte vai para pá de lixo e outra parte vai ficar no ar. Isso tudo que a gente está vendo nada mais é do que essa poeira que levantou, que estavam há décadas, há centenas de milhares de anos debaixo dos nossos pés. Sujeira essa que você, não foi o outro, porque a gente tem muito esse costume, nossa, mas esse povo, né? Esse povo, você não faz parte do povo, é esse povo, essa humanidade está cada vez pior, né? Essa humanidade, você não é humano. Então é sempre os outros, né? Que estão piores, sempre os outros que fazem a coisa errada. Não é assim? Então, a verdade é que a gente está vivendo um momento que a espiritualidade entrou com a luz intensa aqui no planeta Terra, já falei sobre isso, e não só vai iluminar mais as coisas ruins e as sujeiras, ela está levantando isso. Então, o que acontece? No que levanta, ela aparece, ela pulveriza, ela incomoda, né? Ela incomoda. E aí, o que a gente está vendo, que subiu tudo isso, foi parte nossa, porque a gente gosta, né? A gente vibra o medo, as catástrofes, a miséria do próximo. Quem não adora ver aqueles programinhas no fim da tarde, tipo da Atena, para ver só miséria, só as desgraças, tudo que é de ruim que aconteceu na cidade de São Paulo ou ao arredor, ele mostra tudo que tiver de ruim para fazer comentários. E o que é pior, você assiste e ainda depois, mesmo que você desligue a TV, você vai ficar revivendo, pensando naquilo. Então, além, como eu já falei, a televisão é um portal. Aquilo entra pela sua casa. O sangue escorre pelo seu móvel, assim, para dentro da sua casa. Toda aquela energia que o outro sim construiu, você trouxe para você. Trouxe para si.
porque você gosta de saber as coisas. Pergunta: para quê? Por que você precisa saber da miséria dos outros? Seria bom você saber das coisas boas que estão acontecendo. Isso sim. Das coisas boas que vão acontecer. Do tanto que a gente evoluiu. Porque nós não pioramos. Esse planeta não piorou de maneira nenhuma. Senão nós não estaríamos nesse momento aqui na Terra, com a espiritualidade dando suporte que está dando. Dando suporte, porque assim como Cristo não vai descer à Terra para salvar ninguém, acreditem vocês ou não, ele não vai descer à Terra para salvar ninguém. Nenhuma espiritualidade vai salvar a gente. Nenhum galáctico vai salvar a gente. Não é eles que vão salvar. Somos nós, cada um por si. Cada um salvando a si. Eu não vou conseguir salvar meus filhos, nem minhas netas, nem minha neta, nem as noras, nem qualquer um que eu ame. Eu não vou conseguir. Eu vou, quando muito, me salvar. Se eu fizer a coisa certa. Se eu parar de reclamar dessa poeira que está no ar, que só está piorando o mundo. Que eu não via, que essa poeira estava debaixo do meu pé. Estava lá bonitinha, não estava incomodando. Aí veio a espiritualidade para ajudar, varreu aquilo tudo, e aí que aconteceu o quê? Levantou essa sujeirada toda e eu agora estou incomodada com a minha rinite. Ainda vou reclamar. Só está piorando, em vez de melhorar, só piora. Então, a coisa vai ser a seguinte: façam a sua escolha. Continue reclamando que cada vez está pior, que nada melhora, que isso, que aquilo, cheio de mimimi, ou enfrente as coisas, os problemas de frente. Como é que eu vou enfrentar de frente? Se tocando que você precisa melhorar. Melhorar como pessoa, melhorar nos seus pensamentos, melhorar nas suas palavras, melhorar no seu raciocínio, melhorar o que você pensa de todo mundo. É simples assim. E quem não procurar, pelo menos tentar, né? Porque assim, na espiritualidade, ela tá procurando ajudar de alguma maneira e obedecendo a lei do universo do livre-arbítrio. Porque nós temos um livre-arbítrio. Eles não podem interferir. Por isso que Deus, porque todo mundo se pergunta, já escutei isso, mas que Deus é esse que permite essas coisas absurdas que acontecem? Essa guerra, pô, muito bem. O que Deus é esse, ou esse ser supremo, ou essa força divina, como vocês quiserem entender, ele tem que obedecer o livre-arbítrio, que é a lei universal. Ele próprio deu essa lei, como é que ele vai infringir? Então, enquanto não houve seres humanos o suficiente para pedir ajuda, enquanto a grande maioria, a massa maior, gostava de viver essa miséria, gostava achava que era aquilo, mas a vida é assim, né? Quando começou, algumas centelhas divinas começaram a falar, não, a vida não é assim. Não, Deus, pelo amor de Deus, manda uma ajuda. Né? Cristo, quando desceu à Terra, 2000 anos, foi um dos avatares que vieram para... E muito antes dele, muitos outros desceram. Quer dizer, ele mandou, sim, muita ajuda, mesmo obedecendo o livre-arbítrio. Mas ele mandava ajuda. E o ser humano fazia o quê? Bom, o último eles crucificaram. Então, vejam, e os outros eles ignoraram. Buda e outros tantos. Então, o que aconteceu? É sempre a minoria. Nós tínhamos que ser a maioria.
Então, para a gente estar tendo uma intervenção, vejam como a gente melhorou. Nós melhoramos muito, senão nós não estaríamos nesse momento agora aqui. Muito, tenho a certeza. Nós evoluímos, graças a Deus, muitas consciências estão se elevando. Senão nós não teríamos a mínima chance. Nós teríamos sim um Armagedon. E nós tanto que melhoramos que nós mudamos a linha do tempo. Nós não vamos ter Armagedon. Nós não vamos ter a terceira G. Nem bomba A. Não vamos ter nada disso. Aquilo é uma cortina de fumaça para uma coisa, por um interesse muito maior que querem. É uma coisa que está lá naquele lugar, naquele país, que todos querem aquilo. Quem investiga, eu não posso falar aqui, mas quem investiga já sabe o que tem ali. Sempre se falou nisso. Então, é apenas isso, mas não vai, é cortina de fumaça para encobrir outras coisas piores, muito piores, planos que eles têm para a humanidade, porque eles ainda acham que, como sempre deu certo até agora, vai dar certo agora, mas não vai dar mais certo nada. Acabou para eles, acabou. Agora, o que nos cabe é ver em que banda que a gente vai ficar. Quem se esforçar, quem procurar, quem desligar um Datena e buscar um crescimento espiritual, pode ter a chance de herdar essa terra. Os mansos herdarão a terra. Os ignorantes vão os teimosos, os acomodados, vão pegar as naves e vão cada um para o seu orbe que lhe cabe. Ah, por que nave? Porque Jesus Cristo, quando veio para a Terra, 2000 anos, foi ele que construiu as cidades espirituais. Sabe por quê? Porque até então não tinha cidades espirituais. Sabe o que tínhamos? Tínhamos a roda de Sansara funcionando direto. Você desencarnava, subia, nem pensava, piscava, descia. Era assim que estava a coisa. Então a gente não tinha a mínima condição de fazer um plano de terreno, de analisar, fazer uma análise, ter a ajuda de algum ser, ter uma análise do que andou fazendo de errado, do karma que criou, se acertou o karma, se piorou o karma, o que eu vou fazer nessa vida, e ter um plano para chegar lá. Nós não tínhamos isso. A gente só subia e descia porque era um aprisionamento, era isso aqui. A gente vivia uma quarentena de bilhões de anos. Então nós somos prisioneiros de poucos. Então era assim que estava. Ele foi e ele criou as cidades espirituais, onde lá nós possamos ficar e fazer uma análise de seres benevolentes que nos ajudam, de como é que a gente pode melhorar na próxima vida, em que condições que vamos descer, em que famílias vamos descer. A gente escolhe tudo. Olha que bênção, a gente escolhe tudo. Quem vai ser pai, quem vai ser a mãe, os desafios que a gente tem que enfrentar, somos nós que escolhemos. O dia que a gente vai morrer, em que condições, portanto, os mimimi, que morreu no Covid. Morreu porque escolheu aquele momento, daquele jeito. Já contei para vocês algumas vezes, fiquei 3 meses dentro do hospital com meu marido, prestes a morrer. Ele era um candidato assim, em primeiro plano de pegar o Covid. Dentro do hospital, não pegou Covid, porque esse não era o plano dele. O plano dele era morrer do que ele morreu, de diabetes. E eu, ali acompanhando ele, não tenho doença, tenho bronquite, e não peguei. Fui pegar no ano seguinte, dando aula para molecadinha, né? Então, e só não morri porque eu não me hospitalizei, eu me cuidei em casa
com os remédios tais que não podiam tomar. Sabe aqueles que não podia tomar? Então, eu tomei aqueles e fiquei boa. Com bronquite, tá? Então, vejam quanto a gente é ingênuo e quanto essa corja, essa elite nos manipula através da mídia. E ainda tem os cachos para para arrancar dinheiro do governo, como arrancaram, enfim. Mas foi Cristo que criou as cidades espirituais para que a gente tivesse essa chance. Foi o começo de quando eles começaram a trabalhar aqui com a gente, mas sempre assim, na periferia, ajudando. E não haverá Cristo para descer aqui na terra para salvar ninguém, assim como não haverá os galácticos que vão descer à terra para salvar ninguém. Somos nós que salvamos a nós, cada um assim. Eu não salvo filho, eu não salvo neta, eu não salvo ninguém. Se eu conseguir, eu vou me salvar. Se eu conseguir. Por isso que eu busco informações. E estou tentando passar para vocês aqui de uma maneira, sei lá, talvez mais lúdica, que está na mão de vocês. Cada um vai salvar a si próprio, com o esforço de si próprio, não reclamando, não dizendo que o mundo está cada vez pior e que está difícil, né? Nossa, está cada vez pior. Pois é. Continua assim que você vai encontrar o teu caminho. Gente, é isso, já falei demais, tá bom? Então, deem o seu like, ajudem o canal, comentem, nem que seja com namastê, tá bom? Boa tarde e eu volto com outro vídeo. Boa tarde, um beijo.